Buscar a qualidade da semente, viu, Cláudia? Novamente, assim, a gente precisa constantemente, quase que obsessivamente, buscar essa qualidade da nossa comunicação, né? E eu vou contar uma outra contradição para vocês, já que não combina na frase, né? A faculdade que eu estou agora, criou vários grupos de pesquisa. E um deles é xenofobia e racismo. Olha que coisa. E quem vai liderar o grupo é meu professor de direito penal, que é um juiz federal, criminal. E ele não me convidou, ele me convocou a fazer parte desse grupo. Porque ele sabe, porque assim, no meu período, o único preto sou eu dentro da faculdade e os empregados. Né? Sendo bem realista na coisa, bem muito realista na coisa. Então ele sabe que eu, dentro de um grupo de pesquisa dele, eu vou trazer muita coisa. E agora vocês imaginem, dentro de uma faculdade com essa ideologia, fazer um trabalho de pesquisa sobre xenofobia e racismo vai ser interessante demais. Precisa pesquisar? Eles precisam, Cid, eles precisam pesquisar. Eles sim. Eles precisam pesquisar. Né? E quem será o objeto de pesquisa vivo ali no meio do grupo? Quem será? Quem vai ser o ratinho branco? Quem vai ser o rato de laboratório preto? Quem vai ser o rato de laboratório? Quem vai ser o rato de laboratório mesmo, né? dentro do grupo? Eu estou adorando. Nossa, para mim vai ser demais. Eu vou me divertir muito com o que eu vou ver. Mas é isso, você está tendo uma oportunidade de ter um lugar de fala. É isso, você tem que aproveitar. Porque, assim, é sobre isso que eu estou falando. Quando a gente tem essa oportunidade de falar, a gente não deve se omitir. Né? Só que a gente tem que ser assim, porque isso é muito interessante. Primeiro, porque é legal que ele tenha te convidado, tudo bem, você é o único e tal, mas você vai trazer coisas que vai desconstruir muita coisa deles. Pode não fazer o efeito, e provavelmente eles vão continuar sendo do jeito que são. Nós vamos continuar sendo do jeito que somos, né? Mas vão perder a ignorância. Mas eu acho que chega uma parte que você conseguir quebrar, desconstruir alguma coisa, já é uma semente que você plantou, sabe? Então, assim, eu estava... na educação a gente vê muito isso, né? De retorno de alunos, e eu estou falando de que eu dou aula para criança, né? De crianças que já estou há uns bons anos na profissão, né? Então eu já tenho alunos meus que são adultos hoje, né? E eles vêm e chegam para mim e falam coisas assim que eu falei na aula para eles. E aí eu fico pensando, nossa, olha o tamanho da responsabilidade, porque dependendo do que você fala, aquilo é uma coisa. Tem aquela coisa que fala, professor não mata, mas ele aleja, né? Que eu não gosto nem do termo aleja, né? Porque nem é usado mais, mas é um ditado muito antigo que a gente aprende lá no magistério, porque realmente o dano que a gente pode causar, ou a contribuição que a gente pode trazer, eu prefiro pensar dessa forma, é muito grande, né? Então, pensa o quanto você vai ser útil num lugar desse, estando na sua posição e tendo o conhecimento que você tem. Ali aí você vai ter lugar de fala. Aí eu começo a entender propósitos, né? Assim, maiores para as coisas. Porque se eu estivesse numa faculdade pública, eu seria o mais do mesmo. Uhum. Né? Eu realmente estou infiltrado numa coisa com propósito. Gente, falar de xenofobia e racismo dentro de uma faculdade que a ideologia é essa, é uma contradição imensa, assim. É um tapa na cara deles mesmo. Eles não estão percebendo o tapa que eles estão se dando na cara. Eles não têm noção do perigo que eles estão correndo. Não mesmo. Não. Não, mas isso que o Jair está fazendo, Jair, independentemente, é o que você falou agora há pouco, eles não vão mais poder alegar o desconhecimento. Não, pelo menos vocês viram. Ah, eu não sabia. Não, sabia sim. Eu estava lá mostrando. O desconhecimento já é assim, uma muleta que você está tirando deles. Eu tenho certeza que esse professor me chamou pelo seguinte, porque ele fez um dia uma aula do primeiro ao nono semestre, falando do racismo, da lei,
que estava comemorando, era aquela semana que falava da lei de cotas, que fez aniversário esse ano, enfim. E aí, ele falava as coisas sobre o racismo e ninguém interagia. Adivinha quem que ficava falando? Né? No meio de 8º semestre, de 9º semestre. E assim, e eu trazendo para ele novos elementos de coisa, né? Que ele foi falar do Charlie Hebdo, lá da questão do jornal, né? Que é a questão da xenofobia lá na Europa. Aí eu falei para ele numa capa que tinha eles retratando a primeira-ministra, uma ministra francesa, como uma macaca. Né? E ele não sabia disso. Aí ele falou do José Arigó, da questão da religião, aí eu trouxe o Chico Xavier, ele falou da Rosa Weber, né, aquela negra americana que estava sentada num ônibus e a parte era para negro. E o ônibus tinha branco em pé e queriam que ela levantasse, ela falou que ela não ia levantar, né? E foi que estourou um grande movimento. Então, Ela foi assim, presa. exato. Maria Carolina de Jesus, né? Que Sim, foi outra presa porque ela estava lendo notícia. um livro espírita. Né? Oi? Como Então, é que é? a Maria Carolina de Jesus foi presa porque ela estava lendo um livro espírita. Ah, tá. Eu não sabia. Eu sei que ela é uma grande escritora, O mas Quarto de Despejo é totalmente uma coisa que todo mundo desconhecida. deveria ler. Né? Uhum. Aí, só que parecia que eu estava falando grego, porque ninguém sabia do que eu estava falando, só eu e o professor. Ninguém sabia do que eu estava falando. Porque para eles era matéria que, isso vai cair no AB, vai cair ou não vai cair, sabe? Não tinha, não tinha envolvimento, não tinha vontade de conhecer, só de acreditar que aquela lei funciona. Aí que entra a questão do saber e da crença, né? Posso? É a Rosa Parks, né? Porque quando Isso. você falou Rosa Weber, é a Weber, Rosa Parks. Você falou É. da ministra da STF, mas tudo bem. É Rosa Parks. É tudo rosa. A Vamos lá. gente está com tanto isso na cabeça que. É. Fala, Sidney. Não, tem isso, né? Além das pessoas não quererem ouvir, é isso, não tem aprofundamento algum. Então, eu tenho bode, por exemplo, quando você vai ouvir alguém sobre um determinado assunto, ela fala assim: conforme está escrito no dicionário, a definição desse termo é assim. Sabe, para mim é muito tati-bitate para qualquer discussão, inclusive de terceiro grau, entende? Então, por exemplo, citando o exemplo dessa faculdade aí que você está falando, dessa comissão aí, dessa pesquisa, cara, não precisa pesquisar, é só pôr a cabeça para fora, é só abrir o olho, né? Então, assim, eu entendo que tem o rito, o método, o rigor educacional, etc e tal, eu entendo, mas precisa ser muito Zé das Couves para não perceber isso, né? Você precisa de dados. Que dados, cara? Tá estampado na sua cara. Mas tem gente que não quer ver, viu? Exatamente. Aí, por exemplo, chega esses meninos. Os meninos não têm repertório sequer para uma discussão, para uma pergunta, cara. Não tem. Então, né? Se você falar, não precisa muito, fala de coisa divertida, de música. O cara não sabe quem é Chico Buarque, não sabe quem é Fagner, não sabe quem é Ariano Suassuna, Zé Ramalho. Zé Ramalho, Bete Carvalho. Eles não sabem quem são essas caras. Leila Diniz, imagina. Nossa, não esquece. Entendeu? Assim, você não precisa gostar, você não precisa nada, você não precisa comprar, não precisa nada. Mas, cara, isso está no nosso dia a dia, né? No nosso DNA. Então, assim, como você não sabe o que é uma literatura de cordel? Como você não sabe quem é Ferreira Goulart, cara? Entende? Um menino que estuda prioritariamente filosofia, né? Que eu imagino que o seu curso deve passear por esses assuntos. Tem bastante direito, tem bastante. E como que você não conhece, cara? Heráclito, como você não conhece Pitágoras? Entende? Você não precisa conhecer tudo, você não precisa conhecer a vírgula, mas você precisa saber quem é. Então, assim, estudar não é um filminho de TikTok, cara.
A lógica aristotélica, né, que é uma coisa que influencia o mundo, né? Exatamente. Então, assim, Descartes, por aí vai. não é em uma hora que você vai fazer uma faculdade, né? Entende? Você No quer, TikTok. você não quer ser um profissional, então, cara, não é ouvindo uma palestra que você vai se tornar um especialista. Entendeu? São horas e horas e horas de leitura, de entendimento, de formulação de pensamento, mas ninguém quer saber da jornada. Todo mundo quer saber. E olha o quanto, viu? Porque quem tá aí fazendo a parte acadêmica sabe o quanto que você tem que ler e ler e ler, e artigo, e artigo, e artigo, e artigo, e artigo, e artigo. E assim, tem tanta coisa tão dissonante, né? E aí você começa a ouvir uma coisa, ouvir outra, ouvir outra, ouvir outra, e daí você começa a formular uma coisa totalmente diferente. E aí, isso é o trabalho da pesquisa, né? O trabalho de você poder realmente. Ninguém precisa fazer uma dissertação para entender de um assunto, mas realmente é como a gente está falando desde o início, é uma tábua rasa, né? Muito grande. Eu não sei, eu Fora o acho que fato, é como eu falo, e eu acho mesmo que, como educadores, a gente falhou miseravelmente. fora o fato que você não conclui nada, né? Já é sabido disso. Não há forma de você concluir algo sem conhecer todos os parâmetros. No entanto, a gente vive uma era em que as pessoas concluem antes de entender o que estão votando, o que estão decidindo, né? Então ela já formou um pensamento, só que ela e outra também, né? Aí vem a minha crítica Por ao isso que eu falo que é certo julgar. Só uma parte aí. Por isso que eu falo que é certo julgar. Que as pessoas estão passando para a condenação antes do julgamento. Sim, Desculpa deu a da análise. interferência aí. Sim, não fazer que análise. inclusive Contraditório. é contra a teoria do direito romano da qual as nossas leis são baseadas. Né? Então, cara, para mim é um nonsense tão grande. Inclusive, aqui vai uma crítica ao mundo acadêmico, propriamente dito, que é isso: você estuda sobre um determinado assunto que te interessa, do qual você quer fazer seu meio de vida, etc. e tal. Ao final, você tem um ponto de vista. E a gente está vivendo numa época em que você precisa ter uma visão multidisciplinar dos problemas Sim, eu pensei nessa palavra, multidisciplinar. da vida, né? Então, Nossa, aí o cara chega depois de 5, 6 anos, 8 anos, seja lá quanto for, e ele fala assim, não, mas eu aprendi na faculdade que é assim. Eu aprendi assim. Então, cara, mas o mundo não é único, né? O mundo não é, entendeu? cara, mas isso eu padeço desse mal, já que você tocou na ferida. Realmente, o mundo acadêmico, e cada um vive na sua torre de marfim, cara, para tirar esse pessoal de lá é um custo. Aí os caras vão lá nas reuniões, enchem a boca assim, multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar. Esse negócio já vai no trans, o cara já nem tá no. Já salta, né? No pulo do múltiplo trans. Enche a boca. Quando tá falando, cara, Eu você mesma, mal. na minha dissertação, eu não posso usar interdisciplinar, eu tenho que usar transdisciplinar, porque é esse o nome da atualidade. Não, mas não tá nesse assim, gente, a gente mal e mal tá usando o multi, quanto mais o inter e tão pouco o trans. Então, assim, e eu falo, tem uma disciplina que eu leciono, que é, bom, que é cálculo numérico. Eu falo, gente, vocês vão pegar os livros aí de vocês, os clássicos, vocês vão ver que é tudo os exercícios usando como hipótese x, y, z, como se o mundo real fosse x, y, z. Eu vou usar P de pressão, T de temperatura, C de concentração e vou botar tudo alfabeto aí. Vocês tratam de entender. Eu vou levar o cálculo numérico. Eu até brinco, né? Eu até cito Milton Nascimento Travessia, né? Como se soubesse que é Milton Nascimento Travessia, mas tudo bem. Eu cito, gente, eu tenho que levar o cálculo numérico aonde o povo está, né? Não é bem o artista, mas eu levo aonde o povo está. Agora, a recíproca não depende de mim. E eu sei que tem os meus colegas, assim, aí eu levo o cálculo numérico para as outras disciplinas, eu tenho plena convicção de que as outras disciplinas não vão usar os meus conceitos. E eu tenho a prova cabal de que essa mesma disciplina, ela não é para requisito
Para nada. Para nada. O sujeito que quiser trancar a disciplina, fazer só lá no último ano da faculdade, ele pode. Ou seja, ele passa todo o resto, teoricamente, sem precisar. Ou seja, ninguém está usando. Então, esse negócio de multidisciplinar, eles têm toda a razão. Assim, é um negócio do qual eu padeço. Se eu sofro as consequências todos os santos anos, todo santo dia, enfim. Porque eu levo, eu faço a minha via pavimentada, sinalizada, eu olho para o lado de lá, mal tem uma picada. O cara não vende lá para cá. E fica cada um no seu mundinho, na sua torrinha de marfim. Fora que é chato, né? Um bando de gente chata que não tem outro assunto que não seja a sua área de De conhecimento. atuação, exatamente. Aí, do tipo, para mim é pobreza isso, né? Mas ok, eu sou só um desalentado. Não, mas é uma pobreza de espírito. De espírito, uma pobreza de espírito. O cara se fecha num feudo, claustro, que dane-se o resto. E aí a Cláudia é obrigada a usar transdisciplinar no ter na dissertação. Não tem nem. É engraçado, né? Porque eu estou me aprofundando, né? Que meu tema é sobre cultura maker, fazer as coisas na prática. Então, entra o STEAM, que é uma linha de multidisciplinar, né? De você colocar tecnologia, matemática, engenharia, arte, né? Tudo junto para a criança poder. E aí, eu estou tendo que fazer essas pesquisas todas, né? E aí não existe uma definição única. Os caras não fecharam nem isso. Então não tem uma definição sobre STEAM, não tem uma definição sobre maker, não tem uma definição sobre transdisciplinaridade, tipo isso, sabe? Mesmo no meio acadêmico não existe esse consenso. Talvez nunca vai existir, né? E aí você é obrigada a usar, porque assim, bom, mas o autor tal, que é o autor do momento, tá falando assim, então você vai fazer assim, entendeu? É isso, é sobre isso. Então, coisas que você falava muito, hoje você já não pode usar mais, entendeu? Então, é porque, como o Sidney disse, também as coisas vão caminhando e as visões vão mudando, graças a Deus, né? Porque eu acho assim também que o encantamento, que eu seja sempre uma pessoa encantada pelo conhecimento, sabe? Que eu acho que é uma das coisas, das poucas coisas que ainda me deixam muito felizes, assim, de poder ouvir uma pessoa falando e ver nexo no que ela fala, de poder ouvir, ter sororidade, né? Naquilo que algumas pessoas falam, né? Porque eu acho que isso o que forma, o que deixa a gente mais, né? Mas não porque aquela pessoa está na moda, não porque aquele conceito é. Não, mas porque você de verdade acredita. É aquilo que o Jairson falou, a gente volta lá no começo. Eu sei ou eu acredito? É alguma coisa que está em mim ou é alguma coisa que eu simplesmente abarco porque tá todo mundo aí falando, então eu vou falar, né? Eu quero ver isso, porque é isso, gente. É postura, posicionamento. Você não tem como. É ideologia, eu quero uma para viver. É isso, é sobre isso. Não tem jeito, você não consegue ser neutro, né? Por mais que você tente, você não consegue. Mas você também não precisa fazer disso você ser um banner falante daquilo que você, né? Eu acho que as coisas estão muito mais nas suas atitudes do que nas suas palavras ou naquilo que você vomita para o mundo, né? Assim, às vezes o que não existe nada pior nessa vida do que a gente admirar uma pessoa e descobrir que ela não é nada daquilo que você imaginou que ela fosse, né? E eu não estou falando eu estou falando de pessoas assim, do conhecimento mesmo, não estou falando de pessoas simples, porque a expectativa está em mim, não no outro. O outro é o que ele é, né? A gente que bota lá uma expectativa e acha que a pessoa tem que ser aquilo que a gente acha que é. Mas assim, é tão decepcionante quando você vê uma pessoa falando uma coisa e agindo de uma forma totalmente diferente daquilo que ela fala, né? E eu lembro que uma das maiores decepções que eu tive na minha vida foi que o meu pai tinha parado de fumar, né? E ele
parou de fumar e tal, falou, não vou fumar mais e tal. E aí um dia eu peguei ele fumando escondido. Cara, para mim aquilo foi, assim, meu pai ruiu na minha frente ali. Entendeu? Porque eu nunca imaginei que meu pai ia fazer isso. Porque o meu irmão até tinha falado, o pai tá fumando, o pai tá fumando. Eu falei, não, ele parou, ele parou. Sabe quando você acredita piamente na pessoa? E aí quando você pega e vê com seus próprios olhos, você fala, caraca, olha isso. Mas tudo bem, ele é ser humano, ele era um viciado no cigarro, não conseguiu parar, né? Mas entende o que eu quero dizer? A gente cria uma expectativa que muitas vezes não é aquilo que a pessoa é, né? Ou que vende que é, né? Porque ele tinha falado que ele ia parar de fumar, não é? Eu não tirei essa ideia do nada, né? Então, assim, é difícil.